Bem, ninguém é indigno de defesa. Ao lado de qualquer acusado, e você usou a palavra correta, esses acusados, tem que existir um advogado, senão não tem justiça. Nós fazemos parte do sistema de justiça, os advogados criminalistas. Todos esses casos que você me falou, eles efetivamente, eles têm um homicídio, uma morte, o assassínio, o extermínio de alguém. O assassinato, o homicídio, a morte. Esses crimes de sangue ganham repercussão. Se você tiver, a par do crime de sangue, você tem um vereador, se não bastasse ser vereador do Rio de Janeiro, se não bastasse ser vereador do Rio de Janeiro, líder do governo há vários mandatos. Se não bastasse tudo isso, filho de um coronel, que se não bastasse ser coronel, deputado estadual. Que se não bastasse ser coronel, deputado estadual, pai do Jairo, Jairinho, ainda levando a pecha, indevida, injusta e criminosa, de ser chefe de uma milícia. Então, esses gatilhos, eles emprestam a esses casos, assim, coisas efusivas, né? E também dão aos telejornais, dão munição, eles rendem, como vocês falam no jornalismo, muito. E aí a dificuldade fica ainda maior, porque nós temos hoje o grande tribunal, além do tribunal da imprensa que nós tínhamos, nós temos os juízes das redes sociais, que são inclementes, impiedosos, só até aquela hora que às 6 da manhã eles ouvem o seguinte grito: abre, polícia! Aquele juiz inclemente diz assim: eu não tenho nada. Aí vai ali no filho, o filho está com aquele pacote de entorpecente muitas vezes. E sabe de quem que eles lembram, viu? Eles lembram do Daledoni. Lembram do Daledoni. Meu Deus, o meu filho está sendo acusado disso aqui. Mas a rede social ou o telespectador que está ali assistindo a TV, que está ouvindo rádio, ele forma uma opinião e, no fim das contas, nós temos como base como sendo aquele júri popular. Aquelas Exatamente. 7 pessoas comuns que vão ali julgar aquele réu que está ali no banco. Mas só para pegar essa deixa, veja só, o senhor acabou citando aqui alguns casos que eles têm em comum uma situação. E aí eu quero arrumar essa conversa para outro caso. O doutor Jairinho, vereador, médico, filho de coronel, sujeito bem rico, endinheirado, certo? Não para dizer endinheirado, mas uma situação confortável em relação a grande maioria, né, dos que vivem a nossa realidade de Brasil. Gilberto Dranca, ex-prefeito. Também, situação confortável. Luiz Felipe Manvalho, uma situação confortável. Situação confortável. Aqui também o Ronaldo Massuia, policial federal. Também, não dá para dizer. Faltou aí o delegado Eric. Delegado Eric também. Faltou o delegado Eric. Delegado Silvan, tem vários. Faltou o casos. delegado Braddock. Então é o seguinte, vamos lá. A pergunta até que a gente Faltou fez os oficiais da PM. Os 13. Sim. Mas todos os oficiais que se envolvem em confronto, eu atendo a todos. Em comum, a pergunta é simples, o senhor não trabalha de graça? E eu não estou fazendo defesa que faça isso. A advocacia é um ramo em que os advogados prezam também pela imagem construída perante a opinião pública. Sim. Não é verdade? O fato de um advogado dar uma entrevista e dar a cara para bater, que nem o senhor faz com a gente aqui em Curitiba e no Brasil, conta ponto a seu favor também. Isso te dá um retorno. E esse retorno, além de trazer clientes, te traz dinheiro? Essa é a pergunta. Ser advogado criminalista, no teu caso, nesse rumo, dá dinheiro? Eu não posso dizer que não dá dinheiro, porque eu tenho uma vida confortável. Deus é muito generoso para mim. Ele me dá força para trabalhar. Quando todo mundo, lá na minha época de faculdade, enchiam as aulas presenciais do direito tributário, que era a moda, diziam que iam atuar no direito internacional, eu sempre me fixei no direito criminal. E por uma tragédia, um capricho do destino, um familiar meu foi assassinado, brutalmente assassinado. E eu fui me inteirar do que acontecia quando alguém matava alguém. Quando isso? 1991, se não me falha a memória. Pode falar quem era? Meu tio. Daqui? De Curitiba. Tá. Ele foi brutalmente assassinado e eu, acadêmico de direito, fui me interessar a saber e pesquisar o que acontecia com uma pessoa que matava a outra. E eu acabo me deparando então com o Tribunal do Júri. E eu fiz, ainda enquanto acadêmico, a acusação dessas pessoas que mataram meu tio. Ele era um bancário,
Naquele começo, eu recorri a Hélio Narese e eu fui com a capa da Tribuna, com o jornal Tribuna, que era muito forte, Tribuna do Paraná. Eu fui até ele e disse, não é verdade o que está escrito do meu tio aqui. Isso não é verdade. Não é verdade. E ele, com a paciência digna do grande homem, do grande jurista, do excepcional advogado e criminalista que era, falecido, mas foi um ícone na advocacia brasileira, escreveu um bilhete de próprio punho e disse, vá até esse endereço. Endereço aqui próximo, né? Era a redação da Tribuna do Paraná. Eu me sentei numa daquelas baias infindáveis, eu, menino de 18, 19 anos, e ele disse assim, com paciência ainda atenderam, uma criança. Disseram, o que aconteceu? Eles leram o bilhete do professor Narese e me deram voz naquele momento. Naquele momento, eu era recepcionado pela advocacia criminal, pelo tribunal do júri e pela imprensa. E lá se vão 30 anos. Era naquele momento. Não sabia, não imaginava que aquilo iria ser a premissa da minha vida. Júris de repercussão, imprensa, tribunal do júri, crimes de sangue. E, a partir disso, o que aconteceu na minha vida? Eu fui fazer um júri simulado porque eu queria condenar as pessoas que mataram meu tio. E eu me interessei por aquilo e eu fiz o júri simulado, cometi uma das maiores injustiças da minha vida. Eu condenei Dilermando Cândido de Assis, o matador do escritor Euclides da Cunha, num caso clássico de legítima defesa. E ali eu vi que eu não tinha nenhum pendão vocacional para acusar. Eu nasci para defender. Nasci para defender. E nesse momento, Ari Soares, um radialista, me convidou para participar de um programa de televisão, isso em 1994. Tá. Dezembro de 94. Era Boa Tarde Cidade na Bandeirantes. E eu fiz ali o programa e eu gostei daquilo. Eu gostei daquilo, me senti em casa ali. E aquilo nunca mais eu deixei de fazer. Já desse júri simulado, já são 28 anos que se passaram, né? Tá. A partir dali, e é bom que as pessoas ouçam, né? Esse meu tio, que foi brutalmente assassinado, ele deixou 2 filhos. E que essa minha tia não conseguiu colocá-los no prumo, eles viraram criminosos. Um ficou muitos anos preso, saiu da cadeia, teve um confronto com a PM e a PM matou. Eu não me habilitei como assistente de acusação. O outro que sobrou se meteu com o narcotráfico e morreu numa disputa de tráfico. E eu também não me habilitei como assistente de acusação. Então as pessoas costumam falar, eu quero ver quando for com a tua filha, eu quero ver quando for com você, já foi. E pode ser que aconteça. Eu defendo o acusado, porque ninguém é digno de defesa. Eu não defendo a atitude de ninguém, eu não defendo o ato de ninguém, e advogados criminalistas precisam existir, têm que existir, porque ninguém será condenado ou absolvido se não houver o advogado. Perfeito. Não estou aqui para contestar isso. A curiosidade que envolve o nome Cláudio Daledoni e o escritório do Daledoni em Curitiba, que agora ganhou projeção no Brasil inteiro, está no fato dos grandes clientes serem pessoas com dinheiro. Por isso eu volto à minha pergunta. Dá dinheiro? Dá dinheiro, desde que seja bem feito. Desde que você tenha... nós temos um valor X, tá? Um Jairinho. O senhor poderia dizer quanto custa defender um doutor Jairinho? Eu tenho cláusula de confidencialidade no contrato de honorários, porque isso tem muito. Tá. Mas assim, é um valor que você não pode ir, na advocacia criminal, o grande segredo de você ter uma recompensa financeira é você dar o valor da causa conforme a complexidade dela. Vou te explicar mais ou menos aqui. Por favor. Pessoal, isso nunca foi falado. Isso não está em livros, não está em palestras, não está em congressos, mas eu vou falar para você e para os teus ouvintes que são telespectadores. Como é que ele chama aquele que da internet? O internauta. O internauta. Os internautas, os ouvintes, de uma maneira geral. Como é que se avalia uma causa? Qual é o que incide na mensuração, na precificação dele? Eu vou defender, só me permita fazer um exemplo com a tua pessoa. Eu vou defender o Ricardo Vilches, ok? Certo. O que eu vejo fundamentalmente? Quantas pessoas jamais me contratarão a partir da defesa do Ricardo Vilches? Naquele momento, você entendeu? Perfeito. Esse eu vou perder defendendo esse cara. As pessoas que nunca mais vão me contratar. Então você transporta isso, por exemplo, para essa causa que você está se referindo.
E aí você tem a quantificação, a precificação. Né? Então eu posso partir do princípio seguinte: eu defendendo um vereador, ele era vereador ainda, certo? Filho de um coronel de polícia militar, isso vai abrir caminhos para mim também na política? Ou fechar. Ou fechar. Perfeito. Né? A gente faz a partir do fechar. Quantas portas vão me fechar? Quem eu tenho que enfrentar? A lógica consiste no seguinte: eu vou acusar ou vou defender o Vilches. Do outro lado está Beltrano. O Beltrano nunca está sozinho. A mesma coisa que eu falar, vou contra o Vilches. Não, entendi. Você vai contra todo mundo que compra teu barulho. Você vai contra todo... Você entendeu? Então, assim, esse é um critério que você avalia. Quem defende, quem faz uma advocacia de alta performance, como eu faço. Os crimes mais emblemáticos do Brasil estão no meu escritório. Hoje eu tenho já equipes no Brasil que trabalham, né? Por exemplo, eu tenho 2 júris acontecendo neste exato momento, onde eu coordenei as equipes e eles estão trabalhando. Eu tenho um feminicídio que eu vou atender, que eu fechei hoje lá no Espírito Santo. Eu tenho, sabe? Então, tomou realmente uma proporção muito grande, mas você não pode fazer, por exemplo, que é um erro, né? E eu combato isso, chega lá, os caras falam assim, o cara tem dinheiro. Eu sempre digo, o dinheiro é dele, nós temos um preço. E essa defesa, esse preço, quer dizer, o tamanho dessa defesa vai ser de acordo com o preço estipulado com o cliente? Tipo, o cliente fala assim, olha, doutor, eu posso pagar tanto apenas, não posso pagar mais. Ah, mas desse jeito, então eu não vou poder, por exemplo, fazer uma perícia melhor. Não vou poder, por exemplo, contra-argumentar a prova levantada pela polícia e denunciada agora ao Ministério Público. É assim que funciona ou eu estou falando bobagem? Não, hoje já foi assim, tá? Já foi assim, porque é de acordo com o que você tem de staff. Por exemplo, o promotor agora de um júri que eu fiz, ele falou assim, Daledoni, uma curiosidade, como é que funciona isso aqui? Vocês estão com 23 pessoas aqui trabalhando, que eu já contei. Eu disse, sim, nós estamos em 23 trabalhando, não só no plenário. Tinha o núcleo jurídico, tinha o núcleo pericial. Posso fazer um adendo? Claro. Só para o pessoal de casa entender o que o doutor está falando aqui. No julgamento agora em Rio Branco do Sul, do Rio Negro do Sul, do ex-prefeito de Piém. Isso. O advogado do doutor Daledoni estava, me corrija, eram 5 advogados com o senhor, certo? 5 comigo. 5 contigo. Eram 3 policiais, porque Sim. ajudaram no trabalho ali de investigação. 3 peritos. 3 peritos. 3 peritos, 3 jornalistas, e esse é um fato extraordinário, porque assim, nenhuma televisão de Curitiba foi cobrir esses 4 dias de júri, mas precisavam noticiar, e noticiavam como? De acordo com o que o escritório do advogado Daledoni informava para eles. Exato. Quer dizer, e eu achei aquilo uma covardia, porque do outro lado tinha apenas o promotor de justiça de lá, que veio aqui ajudado pelo promotor de justiça, o Bowser aqui de Curitiba, e nada mais, e mais ninguém. Então, assim, eu vejo hoje a estrutura de um escritório de advocacia como esse, só de olhar você fala, não vai dar. Você fala, não vai dar. Porque não, mas só esquecer o seguinte, tinha o promotor local, que Sim. contava com a polícia civil, com a polícia militar, o promotor importado, que eu chamei ele, né? Eu disse, olha, essa causa é tão difícil para o Ministério Público, que eles vão ter que advogar. Para advogar a condenação de Gilberto Dranca, eles precisarão, sem sombra de dúvida, importar acusadores profissionais. E quem era o acusador profissional? Grande, um promotor de 1.400 júris, Marcelo Bowser, importado. Ele é o promotor das causas difíceis. Ele faz chover no Paraná inteiro. Era uma mega estrutura, porque eles detêm ali toda a estrutura do GAECO, todas as estruturas de inteligência do Estado. Mas o GAECO não participou, né? Mas eles podem pedir a qualquer momento, eles têm o poder requisitório. Eles requisitam esse programa que está acontecendo aqui. Essa foi uma investigação do COP que começou e largou mão. Não, o COP prendeu, que é a polícia especializada aqui de Curitiba, prendeu, depois viu que era um crime, passou a bola para a delegacia local. Olha só como é importante uma iniciativa dessa. Essa tua iniciativa aqui, isso aqui vai fazer história no Brasil. Tá? Espero que você pegue os outros tribunos, pegue peritos. Esse caso, Vilches, olha só como é interessante. Ele tinha um agente infiltrado, ficou infiltrado durante 3 meses num núcleo criminoso, segundo eles era um núcleo criminoso. Eles conseguiram colocar espiões nos celulares dos suspeitos, espiões de WhatsApp. Eles interceptaram. Todos os mecanismos possíveis e imagináveis foram utilizados. Tudo, absolutamente tudo.
E o Estado muitas vezes é prepotente. E contra essa prepotência do Estado, eu, Daledoni, dentro da legalidade, dentro daquilo que o meu órgão de classe, a OAB, me permite fazer, eu não poupo esforços. Agora, eu estava no júri de Rio Negro, me liga uma mulher desesperada pedindo socorro. Ela disse, eu não tenho um centavo. Eu disse, mas você não precisa. Aquela história me comoveu e eu a defendo e a defenderei com essa mesma estrutura, eu vou buscar a responsabilização daqueles que violentaram essa mulher em todos os seus direitos. Então, acho que respondida uma, né? Essa não aparece na imprensa. Agora, a estrutura, e eu quero aumentar ainda mais. Eu fundei um birô de inteligência e contra-inteligência, reunindo o que há de melhor em inteligência e investigativa, o que há de melhor em todo tipo de perícia ainda, não só para o meu escritório, mas oferecendo enquanto plataforma para outros grandes escritórios. Para contrapor as provas apresentadas pelo Ministério Público num júri que foram levantadas pela polícia, pelo IML e a criminalística oficiais, é isso? Tudo, absolutamente tudo. Perfeito. É o enfrentamento. Sobre isso, doutor, o senhor me deu uma deixa que é o seguinte, sobre o caso do doutor Jairinho. Por ocasião ainda do julgamento, ainda na fase de interrogatório, o senhor ficou, né? O pessoal de Curitiba, o pessoal daqui que está nos ouvindo deve ter lembrado desse julgamento, não só pelo fato do crime, mas também pelas cenas que tomaram as redes sociais que viraram notícia. O senhor batendo boca com a juíza. Sim. A juíza lá com uma coisa que chamou a atenção de todos de mim, nós falamos sobre isso. Eu nunca tinha visto uma juíza escoltada por PMs assim num júri que nem estava ali no Rio de Janeiro. Coisa que a gente não vê aqui em Curitiba, coisa que a gente vê no Paraná. Mas enfim, a respeito disso daí, o senhor teve uma estratégia de apresentar durante o depoimento de defesa do Dr. Jairinho um assistente técnico em defesa dele, Dr. Samir El Jundi, é isso? Isso, exatamente. Isso. Em determinado momento do depoimento, o Samir ele acabou sugerindo, ali no depoimento dele, que o Henri Borel, a criança de 4 anos, não morreu em casa ou a caminho de casa, mas morreu assim por uma incompetência do hospital. Um erro médico. Isso. E ali no despacho a juíza fala o seguinte, abre aspas para a doutora Elizabeth Machado. Desnecessário diante dos extensos esclarecimentos, como também se prestar a desvirtuar o propósito da produção de provas. É isso, quer dizer, quando o senhor chega e apresenta uma testemunha que apresenta uma tese, quando o senhor apresenta um trabalho de perícia que não tem nada a ver com aquilo que foi confrontado pela polícia oficial, pelo Instituto de Criminalística Oficial, pelo IML local, é isso que o senhor está se referindo? O senhor não está sujeito a esse tipo de contestação, essa chamada de atenção de juízes? Veja, isso não é uma chamada de atenção, isso é um atestado de incompetência dela, né? Na avaliação do senhor? Não só na minha avaliação, a corregedoria, inclusive, vai se manifestar acerca disso. Por quê? Ela elegeu a causa da morte. Quando, na verdade, ela está muito enganada. Nós passamos por um momento, perícia. Só me permite... Não. Mas não é fé... É básico numa investigação. Não. A fé pública da instituição. Não. Por que não se contestou lá na época da defesa, do inquérito? Doutor, eu não sou, pelo amor de Deus, não sou nem bacharel em direito. Não, mas eu tenho por mim o seguinte, que uma investigação policial, você pode até discutir a conclusão dela, mas ela é algo ali que deve ser preservado. Chegou uma conclusão, o Ministério Público fez a acusação, acontece na Justiça, mas o questionamento é por que não fez lá anteriormente? Não. O momento é aquele. As pessoas têm que entender o processo, em primeiro lugar, como um instrumento de garantia do acusado. E não um instrumento de punição do Estado. Começa por aí. A par disso, para vocês entenderem, nós temos nos crimes contra a vida, nos crimes dolosos contra a vida, nos crimes que vão a júri, nós temos um inquérito policial, onde o delegado ele vai ali elencar possíveis hipóteses daquela morte. Não há limite. Não há limite. Ou ele pode dizer o seguinte, não enxergo aqui uma hipótese plausível. E o Ministério Público recebe aquele apuratório, aquela apuração do delegado de polícia, e embarca ou não embarca. Eles embarcaram nessa questão e, a partir daí, eles fazem 6 complementações de exames de necropsia. Porque o exame de necropsia, ao que tudo indica, ele nunca foi feito. Esse médico que eu chamei lá, eu tive que ter uma ordem do tribunal para que ele fosse, a meu juízo, com a inquirição que eu fiz a ele, eu e minha equipe, ele nunca viu esse corpo. Essa é a impressão que eu tenho.
Aparecem fotografias depois, ele descreve um sujeito vindo, uma criança vindo, de fralda plástica, com os olhos marrons, do Lourenço Jorge. Uma criança assim. E teve uma criança no Lourenço Jorge, de olhos marrons, ele descreve. Então, é o seguinte, uma média de necrotério. Esse dia da audiência eu estava com 3 médicos legistas, e um de necrotério do Rio de Janeiro, porque eu quero saber a cor da parede do necrotério. Eu quero saber como é que entra o corpo, se lava antes ou lava depois. E eu tenho sempre que mostrar para ele que eu sei o que eu estou perguntando, para que ele não me escape. E ele não conseguiu escapar. Esse médico legista ele foi muito mal, ele demonstrou as fragilidades dele. Esse caso foi ganhando impulso, dentro de uma ilegalidade enorme. Ele foi complementando, ele teve 6 complementações para chegar nessa hipótese que eles estão fazendo. Quando, na verdade, no momento adequado, 6 complementações de exame, sendo que não tinha o corpo, sem pedir para o juiz. Isso é uma ilegalidade, uma irregularidade, isso é uma temeridade. E aí, no momento em que eu chego na defesa, que eu destituo, por intermédio do meu cliente, o Jairinho e os advogados, que tinha uma outra linha, uma outra condução, consigo com que o tribunal mande ouvir o médico habilitado como assistente, que tem o mesmo valor do perito oficial, exatamente o mesmo, e este médico vai e diz o que ocorreu, segundo a análise, dizendo que uma laceração hepática, uma ferida, fez sangrar o fígado, né? Aquilo pode ter decorrido de reanimação, porque no Barrador ficaram 2 horas reanimando essa criança. No Barrador eu pedi as câmeras, apagar as câmeras daquele dia. O Barrador, que é a rede do hospital mais rica da América Latina. O Barrador, que não foi feito com auxiliar, com enfermeiro ou auxiliar, foi feito com auxiliar de enfermagem, reanimação. Alguém fica 2 horas reanimando morto? O Barrador, que não queria que viesse o raio-x, e eu fui fazer uma busca e apreensão e veio o raio-x. E quando você olha ali, dá exatamente a medida dessa questão da laceração hepática, porque nós temos uma morte a ser investigada. Nós não podemos eleger os culpados e sair atrás dos indícios. Nós, de acordo com os indícios, chegamos eventualmente a um suspeito. Essa quebra que faz com que a opinião pública seja inundada com esse tipo de situação, faz com que a opinião publicada volte com ódio, não só o ódio ao acusado, que eles dizem que não é digno de defesa, mas um ódio à pessoa que está defendendo. E a pergunta que se faz é, como é que pode, Daledoni, você defender o Jairinho se ele é um monstro? E daí eu devolvo a pergunta, ele foi julgado, ele foi condenado. Então, assim, é necessário esse choque de ordem para que as pessoas passem a raciocinar de acordo com aquilo que a gente tem. A imprensa tem o papel fundamental dela, mas a imprensa não é tribunal. A imprensa não pode condenar pessoas, assassinar reputações, interromper biografias. Ela precisa ser enfrentada no bom sentido, como nós estamos fazendo aqui. Perfeito. Nós já tivemos enfrentamentos mais ácidos, mais ásperos. Perfeito. Claro, já. Deixa eu só fazer um registro aqui. Se eu deixar ele falar, daqui a pouco eu vou ficar com dó do Dr. Jairinho. E não é assim. É, mas tem que ficar mesmo, porque ele está sendo vítima de interesses... Já vamos. Inconfessável. Perfeito. Deixa eu só fazer um registro aqui, gente, que estão me lembrando aqui que a gente precisa lembrar do telefone WhatsApp para você entrar aqui e participar com a gente. É o mesmo número, tá, gente? Aquele que você liga aqui na nossa programação. 984070550, WhatsApp. 984070550. E aqui no Facebook tem umas mensagens aqui, ó, Claudinei da Luz. Esse cara, se referindo ao senhor, é o melhor advogado do Paraná, só perde pro meu querido Heraldo Lourenço. Heraldo Lourenço. A Neuza fala o seguinte, é verdade, começando pela família Brits, a cara da riqueza, ainda a respeito dos valores. Esse caso, rapidinho, dá pra falar rapidinho? Antes do intervalo? 1 minutinho, então tá bom. O Juninho, o senhor pode falar quem é que fez o contato contigo para fazer a defesa do Juninho Riqueza, o Edson Brits? Posso, não tem problema nenhum. Quem? Rubens Recalcate. Que nada tinha a ver com... Não. Apareceu só depois. Deputado, o Edson Brits, ele já era meu... Assim, conhecia de rede social, né? Ele disse depois, e depois eu realmente consultei, acompanhava ali a minha movimentação na rede social.
Era um dos eleitores, a família era eleitora do deputado falecido, amigo, irmão, a quem eu amo e devoto, assim, muita coisa boa que me ensinou, do deputado Rubens Recalcati, delegado Recalcati, deputado Recalcati, e ele indicou, disse, olha, procura o Daledoni, e as coisas foram esclarecidas, ele se entregou, ele contou as circunstâncias que diziam respeito a ele, foi isso que aconteceu. Uma curiosidade mórbida, porque acompanhei bastante esse caso, e eu não imagino que o Juninho Riqueza tivesse patrimônio para contratar um escritório como o do senhor. Isso ficou tudo por conta do deputado Recalcati, então? Não, de forma nenhuma. Ele pagou honorários compatíveis ali com... Quanto? Pode falar ou não? Isso eu não, porque eu tenho cláusula de confidencialidade nos meus contratos. Nem o cliente pode falar e nem eu posso falar, né? Só a Receita fica sabendo, porque é tudo devidamente declarado, né? Segredo de uma advocacia criminal de sucesso é você declarar os seus rendimentos. Isso é emitir nota fiscal. Isso é uma coisa, um cuidado que eu prezo, porque não, esse nome da Daledoni... O senhor está dando uma informação agora que está me vindo um filme na cabeça agora. Porque eu lembro muito bem nessa época, quando o Fantástico da TV Globo trouxe uma matéria e trouxe uma foto, só um pouquinho, Marco Velho, trouxe uma foto. O senhor lembra desse episódio? Lembro. Era uma mesa de restaurante, onde estava lá um oficial da Polícia Militar, o delegado Recalcati, mais 1 ou 2 policiais e o Juninho Riqueza. E aí o vínculo sugerido pela televisão foi o seguinte, o Recalcati, deputado, delegado, conhece. E aí, na verdade, eu lembro muito bem do delegado Recalcati numa entrevista coletiva na segunda-feira dizendo o seguinte, não, eu sou deputado, sou candidato, sou político, eu tiro foto com qualquer um. E agora o senhor está revelando que não, que na época quem bancava a defesa dele já era o senhor. Não foi isso? Bancava a defesa foi intermediada pelo delegado Recalcati. A indicação. Exato. Então, assim, ele sabia exatamente do que estava falando. Não, ele sabia, inclusive no Fantástico foi ali, a cabeça do programa era as ligações perigosas e vinculando e veiculando que teria, mas isso tudo foi realmente para criar manchete, daquela cabeça do chamado ali do... É cabeça que chama, né, Marco? É a cabeça do programa, da manchete. Era isso aí. Nunca teve segredo nenhum. Acho que se você vai... A verdade é sempre a verdade. Esclarecimento. Quem é que me indicou? Quem me indicou foi o meu amigo, o deputado Rubens Recalcati. Tá bom. Tem problema nisso? Não tem problema nisso. Tá bom. O Alcibaldo está fazendo uma pergunta que a gente vai fazer depois do intervalo. A resposta. Qual critério que os advogados usam para recusar um jurado? Poderia explicar. Se aqui no Brasil é que nem aquilo que a gente vê na seriado muito parecido. Americano. Depois do intervalo comercial, Marco Velho, a gente explica? Muito Pode boa ser? essa pergunta. Muito boa. Já. Tribunal da Notícia. Estamos apresentando Tribunal da Notícia. Mega Feirão de Pneus BS Dunlop. Todos os modelos e medidas com preço de fábrica. Dias 7, 8 e 9 de julho. Pneus a preço de custo em até 6 vezes. Não perca essa chance. Mega Feirão de Pneus BS Dunlop. Pneus com preço de fábrica. Dias 7, 8 e 9 de julho. BS Auto Center Dunlop. A gente tem vidas pela frente. 6 lojas em Curitiba e uma em Fazenda Rio Grande. No trânsito dê sentido à vida. Associação Comercial do Paraná, 132 anos ao lado do empresário. O trânsito agora. O trânsito agora. Boa tarde para você ligado aqui na Banda B, na cidade industrial. A rua João Bétega está parcialmente bloqueada perto do cruzamento com a desembargador Cid Campelo para obras de manutenção do asfalto. O trânsito fica lento ali na região, principalmente para quem trafega entre a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, que é a marginal do Contorno Sul, e a desembargador Cid Campelo. Então, neste trecho, a Vicente Michelotto é uma boa alternativa. Conta com a 99, são mais de 50 recursos para tornar as viagens mais seguras. Acesse segurança.99ep.com e saiba mais. O trânsito agora. O trânsito agora. Fique ligado nas dicas. Energia Segura Copel. Soltar pipa só longe da rede elétrica. Pipas causam falta de energia para milhares de domicílios todos os anos e podem resultar em graves acidentes. Não use cerol ou materiais metálicos. Eles aumentam o risco de choque.
Se a pipa enroscar nas redes ou linhas da Copel, nunca tente retirar. Faça sua parte e oriente as crianças. Copel, pura energia. Você sabia que na guerra contra a dengue você pode ser um herói? Pois é, verifique os vasos de planta, tampe a caixa d'água, limpe as calhas e qualquer outro lugar que possa ter água parada. Faça isso toda semana. Você gasta só 10 minutinhos, mas pode salvar vidas. A Prefeitura de Pinhais tem atuado no combate à dengue, mas todos precisam fazer a sua parte. Ajude, cuide do seu quintal e alerte os vizinhos. Show de bola, Banda B. Amanhã tem o Furacão decidindo vaga às quartas de final da Libertadores da América. Atlético. A partir das 9h30 da noite, em Assunção, no Paraguai, estádio Defensores del Chaco, Libertad e Atlético Paranaense. No jogo de ida, vitória do Furacão por 2-1. Narração, Marcelo Ortiz. Você acompanha o duelo do Rubro Negro na Libertadores com o timaço da Banda B. La Copa Libertadores de América es Radio Banda B. Banda B, show no esporte é Banda B. Banda B, show no esporte é Banda B. Oferecimento: Volkswagen é Barigui e Volkswagen Barigui é no Cabral. Nato Clean, viver é saudável. Banda B, 2h35. Tribunal da Notícia. De volta aqui na Banda B com o programa Tribunal da Notícia, comigo Ricardo Vilches, e hoje no programa de estreia recebendo um advogado criminalista, Cláudio Daledoni Júnior. Tudo bem, né? Tá Tudo tranquilo, ótimo. né? Tranquilo. Tá diferente, tava conversando com ele fora do ar, tá diferente, ele tá calmo, não tá sisudo, não tá fazendo cara feia, não tá mordendo os beis. Mordia os beis quando a gente fazia pergunta que não gostava. Você tem que entender, você tem que entender a minha origem. A minha primeira formação foi de nível preta de Muay Thai. E eu dei aula de Muay Thai, ganhei dinheiro lutando. O que acontece? Eu sou um lutador, por essência. Então, quando você imagina que eu vou lutar de pé, eu luto no chão. Quando você imagina que eu vou lutar no chão, eu estou de pé lutando contigo. Portanto, de todos aqueles confrontos ásperos, eu estou inteira à disposição, mas já eu vou te pegar e vou te aplicar uma chave de braço. Fique descansado. Então tá bom. Antes de responder a pergunta do Alcibaldo, que foi boa essa pergunta aqui. Ótima. Ótima. Deixa eu só retomar aqui o caminho de uma pessoa... O senhor falou muito quando estava falando sobre o doutor Jairinho, da necessidade de defesa dele, enfim. Agora, acredito eu que tem um caso aqui que não tem o que argumentar. A opinião pública já condenou porque é o que todos nós precisamos fazer. Diferenciar o que é certo e o que é errado na sociedade. Ainda que a justiça não tenha se pronunciado a respeito da culpabilidade de uma pessoa. Estou falando do Ronaldo Massuy, o policial federal despreparado, que bêbado, brigou num posto de gasolina, tomou uns tabef na cara, voltou pro carro dele, porque ele, policial federal, tem o direito de andar armado. Pegou a arma dele e saiu atirando a esmo. Uma imagem bárbara, porque não satisfeito em atirar nas pessoas, foi atrás das pessoas que estavam no chão. Baleou 4 pessoas. Matou uma pessoa que... Enfim. Esse cara tem defesa? E que defesa vai ser feita por ele? A cena é lastimável. O quadro é tétrico. E nós estamos ingressando na alma desse policial. Nós estamos estudando o que tinha dentro da questão cognitiva dele. Ai, meu Deus do céu, já sei onde vai chegar isso aí. Especialistas credenciadíssimos a nível nacional e internacional estão fazendo um estudo aprofundado desse rapto emocional que esse homem foi assacado naquele momento. Que rapto emocional. Rapto emocional. Agora eu vou falar aqui para o internauta ouvir, para o ouvinte ouvir e entender que chave que virou nele, o que aconteceu com aquele homem. Ele apanhou na cara e isso virou a chave? Ou por ele ter apanhado na cara e ter imaginado que a esposa dele ainda estivesse lá dentro, a namorada,
Ou apanhar na cara, imaginou que a esposa estivesse lá e já vinha com algum problema, estava em surto psicótico. Um policial federal. Um policial federal. Um policial federal que nunca trocou tiro na estrada, nunca trocou tiro aqui na rua, nunca. Nós tivemos agora... Ou estou falando bobagem, doutor? Não, você estou tá dando falando... um elemento aqui. Você está falando... A minha pergunta é o seguinte, como é que pode um policial federal que ganha muito bem, obrigado, tem um treinamento muito bacana e que não troca tiros? Esse policial nunca se envolveu nisso. Como é que, do nada, me diga... Você já respondeu. A tua pergunta ela é respondida nos seus comentários. Para mim é um despreparo mesmo. Não é despreparo. É um despreparo. Não é despreparo. Nós tivemos recentemente, no Mato Grosso, um promotor de justiça que saiu de cuecas e de beca. Qual a beca? Essa a gente chama de vestes talares, essas roupas que a gente usa nos julgamentos. Mas ele entrou num posto, matou 4 pessoas? Não, quase. Ele entrou, invadiu vários hotéis, postos de gasolina, tentou tomar a arma de um policial militar, ele estava em surto psicótico. Ninguém está livre de ser acometido por um surto psicótico. A questão de alguns anos atrás, uma mãe pega e joga o filho, que ela amava, que ela cuidava de meses, jogou pela janela. Acometida de um surto psicótico. Nós estamos investigando agora, com os exames complementares voltando, o que ele tinha ingerido, qual a medicação que ele estava tomando, quais os traumas que ele passou. Isso tudo está sendo documentado de forma psiquiátrica, psicológica, terapêutica, para que nós também possamos investigar o que aconteceu, qual era o motivo e os gatilhos que fizeram com que aquele homem tivesse este rapto emocional. Isso não livra de pena, ninguém está falando isso. Perfeito. E é isso, doutor, o senhor já me dá uma deixa que é a seguinte... A partir do momento que o senhor está antecipando aqui qual vai ser a estratégia de defesa... Não é estratégia de defesa, sabe? Eu quero colocar assim, ó, até eu vi uma aluna, querida aluna, fez uma defesa brilhante, e eu vi ontem, ela tem um tempo, que ela só falava em estratégia de defesa, tese de defesa. Isso é muito acadêmico, é muito... Não, nós temos que investigar os males da alma. Perfeito. Nós temos que investigar o que acometia aquele ser humano. Perfeito. E assim, não são teses e teses e teses. Nós temos que investigar o que aconteceu. Sim, eu posso investigar e eu, enquanto advogado, estou fazendo a defesa do meu cliente, vou atrás de um especialista em determinada área, um psiquiatra, nesse caso específico, e pago a ele para dar um parecer médico a respeito desse assunto. O senhor compreendeu? Eu compreendi. Não tem sutileza. Estou pagando por um parecer. Claro. Do mesmo Esse jeito. parecer vai ser. Mas do mesmo. Não, mas do mesmo. Estou mas assim. comprando um parecer. Não. Aí você está enganado. Por exemplo, as revistas semanais de domingo. Aqueles pareceristas que aparecem ali, você acha que eles são gratuitos? Ou a televisão paga os pareceres de acordo e a molde da necessidade daquele lead daquela matéria? Não, doutor, é isso. Você pode... Não, acontece isso. São opiniões. Não. São opiniões diversas. São pareceres. Pareceres médicos eu não tenho propriedade para poder falar se pareceres médicos podem divergir de acordo com a formação dessa pessoa. Mas deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Isso é coisa de dentro do processo. Você pede um incidente, se instaura, você faz nascer um incidente de insanidade mental. Esse incidente de insanidade mental, ele é feito lá no complexo médico penal. O que é o complexo médico penal? É uma penitenciária hospital, tá? Então o cara diz assim, não, eu não posso estar preso porque eu sou doente. Então você vai ficar doente lá na penitenciária hospital, ou hospital penitenciário, que chama-se complexo médico penal. Lá vai ter uma junta paga pelo Estado, são psiquiatras, são psicólogos, são terapeutas que vão fazer um estudo para, ao final e ao cabo, saber da rigidez mental, para saber o que acontece lá dentro. O que eu, enquanto defesa, posso fazer e devo fazer? Eu posso, porque a lei manda que eu contrate um profissional para ser um assistente desses médicos do Estado. Quem faz o exame é o Estado. É o Estado que faz o exame. Perfeito. E eu tenho o dever de pegar um médico para compor
analisar o que essa junta médica fez. É assim que acontece. Então há uma discussão, por isso que ele irá a julgamento, para saber se ele tinha plenas condições de entender o caráter delituoso dele naquele momento. E embriagado. Né? E embriagado estava. Essa defesa que o senhor está cogitando, ela me remeteu muito aqui ao caso Rosaira. Teve júri recentemente, que aliás, gente, amanhã, estou antecipando aqui, já amanhã nós receberemos aqui o advogado de defesa da policial Cátia Bello, policial civil, que durante uma festa de Réveillon se incomodou com o barulho do vizinho, foi do alto da janela, atirou para baixo, acertou a cabeça e matou a dona Rosária. Bom, a estratégia de defesa, que é o Dr. Peter Amaro, que vai vir aqui amanhã, foi baseado nisso. Tipo, ela teve um surto, existe até, ele conseguiu encontrar ali no histórico de policiais um tipo de padrão de comportamento entre policiais do Paraná e do Brasil que acaba detonado a partir do momento de muito estresse que consegue na profissão. Então, a partir desse momento, ele até cogitou a possibilidade de processar o Estado que estava mantendo uma policial dessa nesse clima de estresse no trabalho. E tem muito estresse mesmo. Hoje a tropa... Mas entre o estresse do trabalho e pegar uma arma... E doutor do céu... Não, mas assim... Sabe, eu vou fazer uma pergunta bem de leigo, eu vou ser bem leviano até. Isso eu vou assumir. Mas eu vi 2 vezes essa imagem lá do posto de gasolina. Aqui o Pelanda, aqui do posto 40, no mercado municipal. Eu não consigo ver como uma pessoa dessa, como um policial desse, merece defesa. Desculpa a sinceridade. Não sei como é que um policial desse merece defesa. Não só merece defesa, como ele tem que ser muito bem defendido. Os policiais como um todo, isso é sabido e consabido, eles vêm sofrendo. Nós temos uma tropa doente, seja o guarda municipal, seja o policial penal, seja o policial militar, ou policial civil e principalmente os policiais federais. O índice de suicídio é absurdo entre eles. Você faz uma pequena pesquisa no Google, noitada, álcool, policial federal, homicídio. Ou eles são vítimas, ou eles estão... São dezenas de casos onde policiais federais estão morrendo ou matando ou se matando. O estresse dentro das superintendências é uma coisa absurda, digno de estudo. Sinais dos tempos. Existe estresse entre nós, jornalistas. Nada comparado com a polícia. Claro que não, porque andam armados. Por isso que eles precisam ter preparo. Não. Eles são preparados. Ocorre, entretanto, que ninguém está livre de sofrer um desses males da alma. Ninguém está livre de ter uma comorbidade mental, de ter uma deformidade mental. Ninguém está livre disso. Tá, deixa eu retomar aqui a participação dos telespectadores. Então aqui, dos telespectadores e ouvintes. Ediane, espero eu esteja lendo correto, Ediane Dalo. É notório que esse profissional é um desbravador das brechas e deficiências de todas as estruturas do Estado. Hoje a Defensoria Pública é boba, ingênua, no caso do Ministério Público, né? E viu ali um mercado em expansão. A justiça é um negócio muito lucrativo. O criminoso paga milhões para ficar diante da sociedade como uma adoecida social. Gostei dessa opinião. Diego Xavier. Realmente é muito difícil explicar para a grande maioria da população a diferença entre suspeito e condenado, principalmente em casos de repulsa e repercussão. Todo cidadão tem direito à defesa e só quem condena é a justiça. E Gostei não a mídia. Opinião. Parabéns ao doutor Daledoni. Você viu como Xavier. É um no cravo e um na ferradura? Sim, perfeito. E esse é o nosso papel. Essa é a balança. Aqui... A justiça é representada por uma balança. Tá, então deixa eu retomar aqui o Alcibaldo, que eu fiquei curioso também. Ele perguntou um pouquinho mais cedo o seguinte. Olha que interessante. Ele falou o seguinte. Quais os critérios que os advogados usam para recusar um jurado? Poderia explicar, por favor? Ele explica que ele foi convocado uma vez para júri popular e ele acabou sendo recusado por um advogado, o Alcibaldo. Legal esse depoimento. Não, ótimo, Alcibaldo. Você é um daqueles de conduta inquestionável social, né? Inquestionável. Porque ele foi... Os convocados para o júri são pessoas idôneas, são pessoas que não registram nenhum antecedente criminal, porque existe uma diferença entre primariedade, antecedentes criminais e registros policiais, né? Há uma graduação nisso.
Então, você é uma dessas pessoas convocadas que é de conduta inquestionável. E um detentor de vários direitos. Por exemplo, se o senhor for licitar com a coisa pública, o senhor terá, se empatar com outro concorrente, o senhor terá prevalência, porque foi jurado, é jurado. Então, tem uma série de vantagens desse dever cívico que é de ser jurado. E ser jurado é ser o juiz. Perfeito. Naquele momento, é uma investidura de juiz de fato e do fato. Ele representa a magistratura. Então, o cidadão jurado, há uma lista, essa lista nós temos acesso, e há uma investigação. Com quanto tempo? Nós temos um sorteio, aproximadamente 30 dias antes do julgamento, nós temos um sorteio de jurados, de uma lista inteira, que dessa comparecerão 25 jurados. Quando é júri com mais acusados, perfeito, aumenta. Por exemplo, aquele júri da Rotan tinha 80 jurados. Perfeito. 80 jurados. Tá lá o nome, por exemplo, eu tô lá o meu nome. Tá lá Ricardo Vilches. Perfeito. Eu vou entrar na tua rede social. Saber o que eu já postei a respeito. Eu vou saber a tua profissão, eu vou saber o que se você é de direita, se você é de esquerda, qual a tua religião. E existem hoje, isso não era assim, isso variava de acordo... Tá mais fácil a impressão que dá. Mas, às vezes, sabe, o que está mais é mais profissionalizada a busca, né? E eu posso dizer que isso quem iniciou no Paraná e no Brasil fui eu. Eu iniciei a busca dos jurados, né? Eu já focava muito lá atrás, mais de 20 anos atrás, o bairro, a profissão. Entendi. Né? Então, assim, isso é feito... Hoje nós temos empresas que fazem essa busca. Que prestam serviço para vocês. Que prestam serviço para a gente. E aí pesquisam o jurado e dizem, ó, tá mais para a direita, tá mais para a esquerda, religião, então, condição... Eu gosto de trabalhar com um caso concreto, mas, por exemplo, qual o perfil do cidadão que o senhor jamais permitiria que julgasse o caso desse policial federal, por exemplo? Isso vai depender do momento. Então vamos outro. Vai depender do momento. O Juninho Riqueza, por exemplo. Quem jamais poderia julgar o Juninho Riqueza no banco dos réus? Na avaliação do senhor, ali olhando, sabendo do histórico, que tipo de postagem ele fez ou ela fez? Ali você tem que avaliar muito, de acordo com que você... Porque não é assim, ó. Eu posso recusar 3 imotivadamente. Certo. Tá? Recuso. Tá. E eu posso recusar motivadamente. Então vamos dizer, chegou um ser humano ali, né, que por exemplo, ele é um entusiasta, ele é um praticante de ménage à trois, ele é um praticante de sexo grupal, né? E eu pesquisei, eu tive isso. Esse eu jamais colocaria. Por quê? Porque eu vou combater isso no júri. Porque a Cristina, né, foi aventada a possibilidade de que ali... Existia um sexo a 3 consentido, inclusive, pelo marido. Eu vou combater isso. O que acontece? Isso nasceu da boca de uma pessoa que não tem nome, não tem sexo. Ela fala, ela é uma fonte humana que eu consegui pesquisar na audiência, e uma sombra em um determinado programa de televisão. Um veículo, né? Um veículo específico, em um programa específico, traz uma pessoa com a voz distorcida falando de costas e sua sombra. E ela levanta isso. Isso ganha uma projeção nacional. Lembre que naquela época até os merchans eram disputados a partir de cada revelação e de cada furo que se tinha. Qualquer coisa que acontecia. Você participou disso. Nós tínhamos ali 3 links ao vivo nacionais na frente da delegacia e depois se transportou para o fórum. Então, aquilo é digno assim de estudo daquele fenômeno jornalístico que movimentou as emissoras, os apresentadores, os produtores, os editores, porque era realmente uma loucura. Então, a partir disso, se criou essa lenda, né? É mais ou menos como aquela lenda urbana que se criou no Carli Filho, que se teve assim... o racha. O racha, né? E foi trazida com muita habilidade pelo advogado que acusou. Ele levou até o julgamento e nada se falou disso. Então, essas lendas desses processos grandes, elas surgem como o cachorro no goleiro Bruno, sabe? Essa eu vou concordar contigo, porque ao contrário, a história dessa lenda urbana do racha, isso nunca foi divulgado por ninguém. Agora, esse caso do Juninho Brites teve ali o aval, a chancela de um programa de televisão. Aí eu concordo contigo.
Por isso até que... Eu levei o jornalista para o banco de testemunhas. E ao perguntar para ele, você sabe quem é? Ele disse não. Você sabe se estava tendo isso? Ele falou não. Você ouviu não. Eu não sei de nada, isso não é verdade. Então eu tive que levar... Então o advogado criminalista, o tribuno do júri, ele tem que estar muito afeto a essas questões. Se você não souber trabalhar questões de imprensa nesse júri de repercussão, você está acabado. Não vai existir nada para você. A defesa, por exemplo, do Carli Filho, nunca se manifestou na imprensa. Um acidente de trânsito transformou num homicídio duplamente qualificado, indo a júri e ainda elegeu uma deputada federal. Por quê? Porque a imprensa quis? Não, porque a defesa se calou, ela se manteve inerte, ela ficou quieta até o final e recebeu um apenamento lá. Desculpa, só para retomar ali o perfil ainda desse júri. Eu acredito que o senhor gostaria de ter, por exemplo, muitos homens casados, pais de família e de uma certa perfil ideológico nesse banco de jurados, concorda? Não, discordo. Não? Eu quero ter uma vovó que tenha netinhos e que eu vou falar para ela assim, imaginemos uma festa agora. A festa do seu netinho. E eu vim com o Ricardo Vilches, que era convidado. Sou amigo do Ricardo Vilches, fiz um podcast com ele. E aí falta alguma coisa na hora da festa. Eu vou buscar alguma coisa. E eu saio do salão de festas, eu invado a cozinha da casa, eu invado a sala íntima da casa e eu vou até o quarto da criança. E lá eu tiro o meu pênis para fora. Eu deixo esse pênis ereto e eu começo a passar no bumbum do teu netinho. E você chega e me flagra lá. Ah, Daledônia, eu matava. Ah, você mata. Vamos calçar os mocassins daquele homem, daquele pai de família que viu a mulher que ele casou, ele com 18, ela com 16, e que viu ali um importunador sexual deitado passando o pênis naquela mulher. Essa é a cena provada nos autos. E aí, meu cara, eu quero essa vovozinha lá. É isso que eu quero. Perfeito. Já deu? É muito pouco tempo. É pouco tempo. Eu posso voltar ainda durante a semana? Não, só para deixar claro aqui, doutor, que nós também ouviremos aqui o advogado da família do Daniel. Tá? Doutor Nilton Ribeiro. Nilton Ribeiro está marcado para quinta-feira também, tá bom? Então a gente vai dar grande outro... advogado, quem eu respeito, meu amigo pessoal, meu companheiro de tribuna e que, infelizmente, eu vou passar por cima dele, no júri da Cristiana que se anuncia agora em São José dos Pinhais. Perfeito. O Nilton Ribeiro que se prepare. Estaremos lá para eu cobrir. não permitirei que aquela vítima tenha mais uma condenação ao lado dela. Nossa, inverteu completamente. O Daniel está morto, foi castrado, mas enfim. E está em um importunador sexual, Daniel, que traçou as coordenadas da sua própria morte e que arrastou uma família inteira para o banco dos réus, porque não tinha comportamento condigno. Perfeito. Condigno com a família. Doutor, olha, passou muito rápido, 1 hora passou muito rápido mesmo, mas faremos outras de casos mais... Já que não acabou. Não, mas eu quero voltar. Vamos. Eu preciso voltar porque eu tenho o caso Tainá. Nem tratamos o caso Tainá. A defesa do senhor dos policiais. Agora, traga a Jussara Joeck. Traga a Jussara Joeck. Também. Já deu? Eu preciso encerrar? Como é que eu encerro? Eu só dou tchau? Pessoal, é o seguinte. Hoje foi o programa de estreia. Daqui a pouquinho ele já vai lá pro YouTube, também da página do Portal da Banda B, onde você pode assistir mais uma vez e compartilhar essa entrevista. Foi rápido, passou muito rápido, eu achei. Muito rápido. Quero voltar. E outra coisa, amanhã nós voltaremos aqui com a entrevista com o advogado criminalista, Dr. Peter Amaro, que fez a defesa da policial do caso Rosaira. Tá combinado? Então amanhã 2 horas? 1 horinha, rapidinho demais. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Me desculpe não ter respondido todo mundo aqui do Facebook e também do WhatsApp. Mas a Bruna foi a última. Sensacional, mestre, a respeito do senhor. Deve ter os alunos dele aqui, que deve ter... Não é possível. Gente, muito boa tarde para vocês. Obrigado pela oportunidade. Doutor, mais uma vez falando sério, muito obrigado pela tua presença aqui. À disposição sempre. Perfeito. Então, gente, valeu, muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.
Banda B apresentou